Olá, querido, querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje no nosso Consciência Hebraica, dia especial, dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no episódio de número 62, no dia 12 de setembro de 2021, e a parábola é a do administrador infiel, do mordomo infiel. Nós já estamos na parte 4 dessa parábola. Seja bem-vindo a esse nosso trabalho com essas parábolas que tem sido impressionante. Principalmente essa última sequência de parábolas, né? A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo e agora o administrador infiel. Há uma questão profunda no interior humano e na própria natureza a respeito das trevas, do erro, da doença, da morte, da entropia, né? Ou seja, da energia que leva ao desfazimento, que leva à desorganização. Tudo isso é olhado e observado na natureza. E se você, não sei que idade você tem, mas não precisa ter muita idade para olhar para trás e ver esses fenômenos acontecendo na nossa vida, né? Ou então olhar ao nosso redor em determinados períodos e ver como isso está presente na nossa natureza. Nós podemos estar lutando com fatores como a doença, com fatores como a desorganização psíquica, fatores como processos complicados nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, afetos, no próprio olhar, né, e na própria sensação de desespero diante da vida. Muitas vezes devido ao fracasso, devido ao insucesso, devido às coisas que dão errado e que nos prejudicam imensamente. E por que tudo isso está aí? Qual o motivo de que todas essas coisas existem, que nós não podemos evitá-la, né? O envelhecimento, a morte, os processos ligados à pobreza, à miséria, né? E à doença, todas essas coisas incomodam, inquietam o espírito humano. E quem é o autor disso tudo? Quem é o formulador de tudo? Então, a maioria das religiões, a maioria dos processos esotéricos atribui isso a falhas das criaturas e nunca ao Criador. Mas a consciência hebraica, a revelação de Gênesis a Apocalipse, vai numa instância muito mais profunda, numa instância onde o Criador é o autor de tudo. Ele é o onipotente, onisciente, onipresciente, oniconsciente, pleneconsciente. E é impossível que esse ser não tenha previsto algo, que tudo não esteja emanando do seu ser, que ele não seja o responsável por tudo. Ora, mas então, como eu me posiciono diante disso tudo? Qual que é o papel de tudo isso? Então, voltamos a Gênesis 1, 26, precisamos compreender o motor, o princípio, a direção, o sentido, a missão, o propósito, em que todas as coisas aqui no tempo se movem. Evidentemente, na dimensão atemporal, não há propósito, não há sentido, não há direção, porque lá nós não estamos num mecanismo temporal atemporal, né? Que é o processo que vivemos aqui no cosmos, aqui no universo, na criação, dentro de tempo e espaço. Mas nós não estamos falando de lá para cá, né? Nós estamos falando daqui para lá. E por isso, para nós, o sentido é algo fundamental na vida humana. Então, nós convidamos você a pegar do início, se você não assistiu, volte lá no YouTube, Consciência Hebraica, procure o nosso canal, ali tem a playlist das parábolas de Jesus, pegue o início dessas parábolas e assista, isso vai mudar a tua vida, vai transformar a tua maneira de compreender as coisas e de reagir diante delas. Então vamos ao nosso trabalho, já aqui no quarto episódio. Nos ventos da nossa consciência hebraica, a gente sempre explica rapidamente por que consciência hebraica, das 4 potencialidades humanas, a que se destaca
é essencial nela, a autoconsciência é um dos fenômenos mais profundos, por isso consciência. O hebraico para nós é a espiritualidade humana, o judaico um povo organizado para a formação do Messias. Jesus foi muito apresentado à grega, mesmo os pais da igreja tiveram essa indução. Nós queremos um Jesus à hebraica, buscar o olhar de Jesus sobre a espiritualidade humana, parábolas e metáforas sem comparação no pensamento universal, e oferecemos o nosso jato para que você viaje aqui nesse nosso trabalho. Olha, nessas parábolas que nós vimos, estamos vendo vários conceitos, né? O propósito da divindade revelado em Gênesis 1, 26, o papel das trevas, do erro, da morte, do tempo, da doença, do envelhecimento, a compreensão de que todas as coisas convergem para o reino de Deus, compreensão da necessidade convergente da nossa unidade em corpo, emoções, mente e espírito, ao propósito do Criador, a alma vivente como potencial atual e o espírito vivificante como potencial a ser vivido, e lermos os escritos hebraicos como composição de mão única, o que é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual. Olha, nós recomendamos a você que veja o papel das trevas, do mal, da morte, do tempo e a diferença entre Satanás, demônios e diabo nos estudos a seguir. Nós já tratamos aí em estudos anteriores dessa matéria mais profundamente. E em breve teremos uma playlist só de temas centrais da consciência hebraica, e o papel das trevas, a origem do mal, todas essas distinções vão estar lá. Mas nós recomendamos que você agora, se você ainda não viu, pare e volte lá nas parábolas de Jesus, no capítulo 7, na parábola do joio e do trigo, em 2 de agosto de 2020. Veja todo esse estudo. E vá também na nossa playlist Consciência Hebraica, do 9 ao 13. Você vai pegar esses capítulos e ali você vai compreender elementos a respeito da origem das trevas com mais pormenor. Aqui nós não vamos tratar, nesse episódio, não vamos tratar de todo esse material que já está visto. Nós vamos já tratar de textos, estamos agora, já vimos a parábola do administrador infiel, e agora nós selecionamos alguns textos extraordinários para demonstrar na prática, na vida de salmistas, de profetas, de homens e mulheres que se alinharam com Yahvé Elohim Adonai, com o nosso Yeshua HaMashiach, ou seja, com o nosso Pai e com Jesus, o Messias, o Cristo, e que trabalharam todos esses elementos na sua vida, fazendo com que a luz resplandeça através das trevas. E nós, para mostrarmos como isso é algo da consciência hebraica, nós estamos vendo passagens, selecionamos vários textos agora depois do estudo da parábola para confirmar isso. E vamos então a esses textos. O conceito de colocar as coisas do tempo a serviço da realização do ser humano. Esse é o princípio da parábola, né? Do administrador infiel. Fazei amigos nos céus, angariai amigos nos céus com os tesouros da iniquidade. Ora, tesouro é algo que tem valor. Iniquidade, a princípio, seria algo contrário ao Criador. Mas tem um papel, precisa só estar geograficamente na posição correta, né? E isso vai cumprir uma missão difícil, muitas vezes dolorida, mas com um resultado que pode trazer vida. E aqui nós queremos fazer um alerta, né? Importante, olha, não concordamos nem flexibilizamos erros ou pecados, mas aguardamos em graça, não em nossa força, mas na misericórdia transformadora do Messias. Olha, nós temos falado muito sobre a graça, o amor, a misericórdia, a compaixão divinas pela nossa condição animal, hominal, pelos nossos instintos, pela nossa dificuldade, pela nossa incompetência, inapetência, pelos problemas gigantescos que enfrentamos. Isto é uma coisa. Quando a criatura enfrenta todas essas dificuldades com humildade, quando ela confessa e admite,
os seus erros, as suas falhas, quando ela se arrepende genuinamente, sinceramente, quando o arrependimento é seguido de restituição, ou seja, não é só pedir desculpas a alguém, saber que errou, mas é repor aquilo que foi retirado da pessoa. Quando alguém é agredido e ofendido e também perdoa, todas essas coisas, elas formam um mecanismo, formam uma biologia, formam uma dinâmica de desenvolvimento da pessoa humana, de crescimento da pessoa humana. Evidentemente, em cada estágio da evolução individual de cada um, onde essas coisas vão acontecer. Agora, nós não estamos com isso, contando com a graça, a compaixão, a misericórdia divina em relação aos nossos erros, como o texto aqui diz, nós não estamos concordando nem flexibilizando erros ou pecados. Então, o que é errado, o que é agir com falta de ética, o que está em desarmonia com o Criador, não tem como ser flexibilizado. Não vamos ser tão rígidos, vamos ser mais flexíveis, vamos ser mais contemporizadores. Mas contemporizar com o quê? Ser flexível com o quê? Nesse sentido, há uma matematicidade na clareza do Criador em relação às suas criaturas. Então, se o Criador nos coloca que 2 e 2 são 4, nós não vamos falar, não vamos ser tão radicais, vamos ser mais moderados, vamos ser mais temperados. 2 e 2 vai ser mais ou menos 4, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Não se trata disso. Se você tem ouvido esses estudos e tem ficado essa impressão, ela está errada. O que não está em harmonia com o Criador tem que ser admitido como dificuldade para nós. Independente da graça e da misericórdia com que Deus nos trate, tolerando e alongando, muitas vezes, ele tem um longo ânimo em lidar conosco, em suportar as nossas falibilidades, defeitos e tudo mais. Mas se nós, sobre esses defeitos, somos arrogantes, prepotentes, se nós não temos nenhuma consideração pelo sagrado, se nós queremos impor aquilo que é antiético, aquilo que é desarmonioso, aquilo que é disfuncional, e nós queremos passar um verniz nisso, seja porque politicamente isso hoje é considerado incorreto, seja porque há movimentos sociais, inclusive leis sendo feitas, querendo colocar coisas que são impróprias, que são indevidas, que são falhas da natureza humana em relação à ética e ao amor que o Criador propõe para o ser humano viver. Ou seja, se ao invés do ser humano não dando conta de viver este padrão, se quebranta, pede misericórdia ao Criador, se humilha e aponta em si o erro, a falha, isso é uma coisa. Agora, uma sociedade arrogante, prepotente, perniciosa, disfuncional, doente, normótica, que quer normalizar, quer fazer a normalidade adoecer e ser considerada como normal do mesmo jeito, querendo estabelecer um padrão de coisas que são impróprias, indevidas, que não são eticamente elevadas, querendo normatizar, normalizar, legalizar, transformar todos esses critérios em algo banal, em algo que não tenha nenhum sentido, relativizar completamente esta relação do homem com uma ética espiritual, com uma ética em relação ao seu Criador. Bom, ok, se a média, se o conjunto maior da sociedade determina isso, a nós nos basta
enfrentar isso de uma maneira não violenta, né? Que nós, como discípulos de Yeshua HaMashiach, sempre vamos pelo caminho do amor, né? Enquanto nós tivermos uma maioria conservadora na sociedade, nós não permitiremos a aprovação desse tipo de leis, né? A normatização desse tipo de conduta. Um dia sabemos que esta quantidade de pessoas diminuirá, né? E que estas coisas aos poucos se imporão na sociedade, né? Caminhamos para Sodoma e Gomorra. Se você não conhece a passagem, você vá lá no Antigo Testamento, né? E veja o que acontecia lá, né? E a questão sexual, que é muito associada a Sodoma e Gomorra, é o último dos problemas lá, né? Mas o distrato do ser humano, né? Não se importar com a miséria, com a pobreza, a falta de compaixão, de misericórdia, de amor com a verdade, a arrogância, a prepotência, né? O ócio, o ser humano sem uma disciplina, sem um propósito, sem uma direção, sem um sentido, sem uma missão. Isso é o que está na base. E, evidentemente, neste ambiente, toda a sensualidade, toda a proposição de uma autonomia egocêntrica, ególatra do ser humano, vai se impondo, né? E vai tomando a forma do corpo social, até o ponto em que ele predomina na sociedade. E nós caminhamos para isso, né? Então, ainda temos países que tiveram uma força histórica que estabeleceu valores num determinado período da humanidade que tem sustentado tudo isso, a chamada era axial, né? Se você nunca leu algo a respeito, vários pensadores escreveram sobre isso, né? Jaspers, um alemão, foi um dos que escreveu, o Max Weber também escreveu sobre isso, sociólogo, pensador. Você pode procurar esses materiais e ver que num período de 600 anos, sem contato, sem internet, sem nada, né? Há milhares de anos atrás, mais ou menos 700 anos antes de Cristo nascer, abre-se uma janela nesse período em que colunas da ética são estabelecidas em vários lugares simultaneamente, por isso que é chamada era axial. Esses 600 anos, seja na China, com Lao Tse, Confúcio, seja na Índia, com Siddhartha, Gautama, seja na cultura hebraica, com os profetas Isaías, Jeremias e muitos outros, seja na cultura grega, que também pensadores se levantam e estabelecem, na cultura persa, Zaratustra, vários homens se levantam em muitos lugares do mundo, mais ou menos nessa faixa de 600 anos, e estabelecem um cimento, uma cultura, a princípio de ética espiritual, que se transforma numa moral religiosa, numa moral social, que foi em muito prejudicial, teve muito exagero, teve todo o moralismo, né? Toda a imposição de uma moral e uma religiosidade forçada, ela é negativa. Então culmina, por exemplo, esses valores culminam na Idade Média em uma caça e morte de pessoas que não concordam com determinados códigos. Isso sai fora completamente do princípio essencial desses códigos, né? Mas nós fomos vindo em processos de uma intelectualização cada vez maior da sociedade, uma intelectualização que baseada nos instintos humanos, né, no hedonismo humano, uma busca incessante do prazer e do egocentrismo, que veio do iluminismo para frente, para diante, né, colocando a ciência como um Deus que muitos hoje adoram em relação ao a verdadeira essência formadora de tudo, né?
mesmo a ciência conseguindo analisar da sabedoria do cosmos uma parte ínfima e minúscula, mas a arrogância e a prepotência, infelizmente, dos homens de pensamento, né, dos homens de ciência, né, levaram em desconsideração a essência infinita que permeia todas as coisas. E do iluminismo para diante, nós passamos depois pela Revolução Industrial, o papel da mulher na sociedade começa a mudar completamente, as relações sociais mudam, a constituição da família muda, e com o desenvolvimento da ciência, isso tudo culmina numa explosão de direitos na sociedade, nem sempre de deveres equivalentes, a valores que foram conservados por muitas gerações são rompidos e quebrados. Em seguida, nós temos o avanço da população feminina num outro papel dentro da sociedade, novo. O papel masculino fica cada vez mais oscilante. Aí vem a revolução sexual, o desenvolvimento da pílula, que acaba transformando a sociedade numa liberalidade, né, num libertacionismo individual com referência à sexualidade total, que vem avançando, e com isso a nossa moral vai sendo flexibilizada, os nossos sistemas filosóficos e de pensamento vão relativizando todos os valores da sociedade, vão quebrando aquilo que foi conservado e que trouxe a civilização a esse apogeu. Isso tudo vai sendo rompido, vai sendo quebrado. Nós estamos em plena ação dessa britadeira social que quebra virtudes e valores, que quebra o pensamento que se estabeleceu durante milhares de anos e que deveria culminar no amor, e que infelizmente essa palavra foi utilizada para o egocentrismo e para a independência egóica do ser humano em relação ao todo e ao próprio sentido da vida. E é esse ambiente que nós estamos vivendo hoje, não? E com forças muito antagônicas. Por um lado, um conservadorismo inadequado, né, impositivo, um atraso baseado ainda num moralismo religioso muito forte, e também conservadores que são muito mais conscientes, que têm uma visão mais profunda da realidade e que compreendem a importância dos valores, da virtude, da conservação entre as gerações daquilo que foi funcional e que nos levou ao desenvolvimento, querendo conservar esses valores. E uma ala chamada progressista, mas que na verdade está desprezando todos os mecanismos que fizeram com que o avanço e o progresso da sociedade chegasse aonde chegou, né? Então essa ala que se diz progressista, ela rompe totalmente com esses valores e quer estabelecer valores morais totalmente novos, baseados na própria natureza humana, cumprindo o que aquele profeta hebreu anunciou, né? O homem sentado sobre as suas fezes, né? Ou seja, produto da natureza humana, né? Fezes é depois que nós consumimos algo e é elaborado pelo nosso corpo, retirado o que é bom, nós despejamos aquela matéria que não tem mais qualidade, né? Então, o homem que se assenta sobre isso, que forma a sua base, o seu fundamento e o seu pensamento sobre aquilo que não tem valor. Por que que não tem valor? Por que que são as fezes da humanidade? Porque é aquilo que já foi feito disfuncionalmente pelo homem. Não está mais fundamentado, não tem mais como base o próprio Criador, a própria vida, a própria essência infinita que formou tudo e todas as coisas. Então, este é o panorama atual em que nós estamos. Essa é a janela das últimas revoluções que têm acontecido em todas as áreas da sociedade.
isso avançará, o egocentrismo avançará. Temos aí adiante, né, o produto central de toda essa máquina, que é o anticristo, que é o maior desenvolvimento da natureza humana no seu sentido horizontal. Então, quando nós falamos do amor, da graça, da compaixão, da misericórdia divina, nós falamos em relação ao que está correto, ao que é ideal de Deus e que nós anelamos, desejamos, queremos, buscamos, mas muitas vezes não correspondemos e confessamos as nossas falhas, os nossos erros, nos arrependemos, né? O que hoje tem um grande movimento de pensamento na sociedade desprezando o arrependimento, né? Dizendo, não me arrependo de nada que fiz, só do que não fiz. Né? Então, mecanismos como o perdão, como o arrependimento, como a restituição, como a confissão, têm sido desprezados por essa grande onda que vem estabelecendo o egoísmo, o egocentrismo, a força egóica do ser humano, desconectada da realidade, fundamentada apenas no si mesmo, para estabelecer a verdade, né? Um conjunto de verdades. Então, voltando aqui ao nosso texto, depois desse resumo, nós não concordamos, nem flexibilizamos erros. Erros são erros. Pecados são pecados. Né? Mas nós sabemos da nossa imperfeição. Aguardamos em graça, não na nossa força, mas na misericórdia transformadora do Messias. Né? Então, Jesus foi um ser humano que viveu todas as pressões, todas as tentações, todos os pecados foram pressionados em sua natureza e ele pôde conhecer a intensidade e as imensas dificuldades às quais o ser humano é submetido. Por isso ele pode ter compaixão e misericórdia de todos os seres humanos. A diferença dele é que ele nunca cedeu a nenhuma dessas pressões. Se nós formos ver aqui o nosso gráfico do ser humano, nós vamos entender bem isso. Olha lá, o Cristo era ser humano como todos nós, né? Então ele veio também geneticamente, ele tinha sua natureza anticrística, que vinha dos seus antepassados. E também geneticamente ele nasceu com uma natureza crística. A consciência dele foi gerada na Virgem, ou seja, foi gerada nesta natureza. O único homem gerado da Virgem, né? Isso não diz efetivamente ou unicamente ao ímen de Maria, né? Como é colocado, mas esta verdadeira natureza crística é que é a Virgem, como esta natureza lá no Apocalipse é chamada a prostituta sentada sobre a besta. Então, uma figura forte do Apocalipse para descrever a nossa natureza anticrística. A consciência dele nasceu, viveu e morreu aqui. Isso também é chamado de céu, né? Jesus veio do céu, ele veio da natureza crística. Nós todos viemos daqui, ó. Nós nascemos na natureza anticrística, que podemos nos converter, a metanoia. Mas senão nós ficamos aqui na noia, né? Não vamos na meta. Se quiser ficar noia, permanecer nessa natureza aí. O noia vem de nous, que é mente, né, em grego. Podemos brincar aí. Então aqui, Jesus nasce no céu, vive no céu e morre no céu, né? Mas nós nascemos nessa natureza, nesta prostituta sentada sobre a besta. Agora, mesmo ele nascendo aqui, ele teve a tentação nesta natureza, né? Ela tem o assassinato, ela tem a pedofilia, né? Ela tem a todos os desvios de natureza sexual, ela tem os crimes, ela tem o egoísmo, o egocentrismo, a corrupção, né? E todas as disfuncionalidades humanas estão marcadas, presentes nessa natureza. E ele sofreu todas essas coisas, ele vivenciou essas coisas sem ter concordado com elas. Então, por isso que ele conhece todos os pecados da natureza humana, sem tê-los exercitado. Conhece pela força que sofreu, querendo trazer a sua consciência de cá para cá. Tá? Mas ele nunca cedeu.
por isso ele foi o Cordeiro de Deus, Cordeiro sem mácula. Então, com isso você pode compreender porque ele tem toda a compaixão, toda a misericórdia, né? E todo o amor. Então, ele pode compreender o nosso pecado, pode compreender as nossas falhas, ó, e ter misericórdia de nós, né? Porque conheceu a natureza humana e viveu. E aqui então nós vamos agora para as passagens, por exemplo, lá em Isaías, né, para nós vermos como a consciência hebraica raciocina a esse respeito. Ela diz: ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade. Ai dos que puxam a iniquidade, ó, com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro. E dizem: avie-se e acabe a sua obra para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo o doce, e do doce o amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudente diante de si mesmos. Olha que interessante, né? Nós, nesse estudo, vimos várias passagens. Se você perdeu, volte no nosso estudo anterior, onde fala que Deus é aquele que transforma trevas em luz, que faz das trevas resplandecer luz. Não o ser humano. Queria que você prestasse bem atenção nisso, porque parece até que os textos são contraditórios, né? Porque lá diz, ó, mas como que você acabou de ler passagens que falam que as trevas resplandecem em luz, e aqui ai dos que fazem com que das trevas venha a luz. Por quê? Porque é só o Criador que pode fazer isso. O ser humano, do seu ego, não tem como fazer isso. Ele jamais vai transformar trevas em luz. Só o Criador. Então nós precisamos da bússola, do Espírito, do poder. Nós dependemos do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Cristificador, do nosso Pai, do nosso Deus. É Ele que faz a transformação no nosso interior. Não é nós, baseados em nós mesmos, que vamos dizer isso ou aquilo. Por quê? Porque a verdade não vai ser reinventada, não vai ser inventada por ninguém. A verdade não precisa de provas, não precisa de que alguém a defenda, né? Não precisa de que alguém batalhe para provar aquilo que ela é. Né? A verdade, ela independe do ser humano. Depende do ser humano gostar dela ou não, concordar com ela ou não, querer ela ou não, adornar ela ou não, desprezar e odiar ela. A verdade não muda por causa disso. Né? Então, vamos ao texto. Preste bem atenção. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com tirantes de carro. Né? Ou seja, está dizendo, olha, se eu atraio para mim a iniquidade, né? Então a iniquidade já está dentro de mim, como você acabou de ver no nosso gráfico, nós nascemos com ela. Mas o que ele está dizendo aqui são atos voluntários, conscienciais, né? Atos em que a pessoa concorda, decide aquilo e puxa aquilo para si, inflama aquilo, aumenta aquilo, propõe aquilo, defende aquilo, quer estabelecer aquilo na vida dos outros. Daqui a um pouco nós vamos viver uma tirania aí, já estão querendo criar leis de imposição de mudança de fala, de distorção completa de valores, com referência a gêneros masculino, feminino e tudo mais. Uma verdadeira tirania está sendo imposta através de leis. Né?
Então, enquanto houver uma massa conservadora na sociedade, nós vamos conseguir impedir isso, mas vai chegar uma hora, nós sabemos disso, vai chegar uma hora que isso vai ser estabelecido. E o que acontece com aqueles que não concordam com isso? Serão perseguidos, né? Porque nós iremos concordar com algo como isso, porque é imposto por lei, pode vir de que tribunal for, né? Aliás, os discípulos de Jesus já enfrentaram isso desde o início do seu trabalho, da sua missão, do seu propósito. Porque o ambiente que recebeu os discípulos de Jesus não era favorável. Saíram diante de um império romano que tinha leis e que tinha princípios completamente distorcidos, né? E eles morriam nas arenas, morriam queimados em postes vivos como lâmpadas humanas queimadas a óleo, né? Mas eles morriam, mas eles não cediam. Também não agredimos ninguém, também não vamos usar de violência para nos defender, né? Os discípulos de Jesus não podem usar isso. Eles podem morrer, eles podem sofrer, eles podem ser presos, eles podem receber bofetadas, mas eles não podem esbofetear, reagir. Se eles estiverem cheios do Espírito do Messias, do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, eles saberão como agir, eles não podem retroceder, não podem negar, né? Mas podem sofrer as consequências, né? Isso sim. E nós sabemos que nas sociedades humanas é uma questão de tempo, isso vai avançar, não tem parada não, né? Enquanto ainda houver essa massa resultante dessa era axial, né, infelizmente muita coisa baseada em moral, religiosidade, mas é o que segura ainda muita coisa, não? Não é o ideal, mas são necessárias essas coisas. E também com muitos radicalismos, gente que quer impor, né? E nós entendemos algo fundamental, temos falado durante o curso todo. O arbítrio é a peça fundamental da divindade. Então, os homens, as mulheres, a sociedade, elas são livres diante da divindade, né? A maioria vence mesmo, isso é o correto, isso está certo. Por quê? Porque a divindade dá a cada um a liberdade. Agora, vai ser muito triste quando essa liberdade que nós temos de expor aquilo que é a verdade da divindade também nos for tirada, né? Nós não deveríamos tirar a liberdade de ninguém falar contra isso, não querer seguir isso, não querer viver isso, etc. Deveria haver um ambiente de respeito para todos e de autonomia e de liberdade de expressão para todos, seja de que conceito for. A própria divindade dá este direito ao ser humano, de que ele livremente expresse aquilo que ele quer. Evidentemente, há consequências. Há consequências de você ir contra o princípio da vida. O homem pode não querer se integrar, mas ao não querer se integrar, ele se desintegra. É uma ação, é uma reação. E você pode escolher aquilo que você quer. Mas você não vai inventar uma outra realidade. Então aqui, ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade. Ó, não há outra possibilidade da iniquidade ser puxada senão por atitudes egocêntricas, egóicas, ególatras, que é a vaidade. É a vaidade que puxa. E o pecado com tirantes de carro. Ou seja, aquilo que está movendo o carro, né? Movimentar o pecado. E dizem, avie-se, ou seja, realize e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Olha, que é interessante, porque eles querem a demonstração da verdade, mas para desprezá-la, para ridicularizá-la,
para ir contra ela, para pisar, colocar os pés sobre ela. Porque, no fundo, todos aqueles que vivem numa atitude contrária estão fazendo isso. Contra o quê? Contra a vida. Não precisa nem chamar de Deus. Não. Estão contra a vida. Contra a vida. E indo contra a vida, o que eles vão ir a favor de quê? Vão a favor da morte. Então aqui ele diz, olha, e aí ele alerta, ai dos que ao mal chamam bem. Então, o que está acontecendo na sociedade aí? Né? Nós vemos altos tribunais em vários países, né? Assinando, concordando com corrupção, concordando com soltando criminosos, né? Fazendo acordos, as escusas, né? Fazendo acordos ocultos para receber dinheiro, juízes até de Supremas Cortes, juízes com autoridade conferida pela sociedade, né? Que se fossem abertas a vida e as contas dessas pessoas, veria que eles vivem como fruto de corrupção e distorcendo leis e mecanismos, distorcendo a favor de grupos poderosos, né? Recebendo peitas, presentes e corrupções, então transformando aquilo que é ético em aquilo que é antiético, né? E em todas as áreas, né? Mentira, famílias desestruturadas, governadores, presidentes, prefeitos, deputados que deveriam procurar desenvolver um país inteiro, né? Transformam um país inteiro num quintal de negócios, sem se preocupar com tudo aquilo que está gerando de miséria, de morte, de pobreza, arrebentam sistemas de saúde, sistemas de segurança e mortes por mortes, né? Meios de comunicação divulgando um grau de sensualidade sem medida, e depois lamentando milhares de adolescentes grávidas, milhares de jovens constituindo famílias sem a menor condição, meninas ficando grávidas, criando outras crianças, sem equilíbrio nenhum, produzindo famílias cada vez mais disfuncionais, com filhos que vão adentrando no crime, que vão adentrando em uma série de desvios sociais por falta de estrutura e condição de um lar razoavelmente estruturado que possa dar, mesmo com simplicidade, uma vida digna. Então nós estamos colhendo o fruto de todo este desatino social, né? Porque valores foram rompidos, virtudes foram quebradas, disciplina foi desprezada, todo este arcabouço de valores que nós levamos milênios para conquistar, foram em poucas décadas, em poucos anos, completamente espezinhados por um pensamento, por filosofias modernas, baseadas em centros de egocentrismo, desconectados com qualquer valor sagrado, transcendental, profundo da vida. E nós vamos colher tudo isso, né? Com assassinatos, com crimes, com corrupção, com tudo isso que nós assistimos como resultante de toda essa sociedade, né? De toda essa quebra de valores. Então aqueles dizem, ai dos que chamam bem, chamam ao mal, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Por quê? Porque o ser humano, como que um monte de barro é apinhado, né? Nós somos pó da terra, como é que nós vamos determinar o que o universo é, não é isso?
Deveríamos ter humildade de receber do Criador, né? Mas nem propomos que haja Criador, nem propomos que haja nada, né? Estamos baseados nas fezes produzidas do nosso próprio organismo, mental e intelectual. Então, o que vem disso tudo? Distorção, distorção de valor, distorção de virtude, distorção de disciplina, distorção de correção, distorções de todo tipo. E querem que nós olhemos tudo isso e que nós normatizemos tudo isso, transformando o normal numa normose, numa anormalidade, numa doença coletiva, social. Isso nós não vamos aceitar, nós não vamos denunciar isso. Né? E como não podemos usar de violência de nenhum tipo, como o amor é a regra principal que nos move, nós fazemos isso em tom afetivo, carinhoso, em tom amoroso, amando essa sociedade distorcida, desprezada, humilhada, e procurando retirar alguns que estendem as mãos para instituições, para grupos, para pessoas que estão com esses valores ainda e podem ajudar essas pessoas. Né? Então, papel de muitas igrejas, papel de grupos de pessoas que têm valor na espiritualidade, no princípio de vida espiritual e que ainda conserva a luz na sociedade. Mas sabemos, isto será rompido, né? Vendo o Apocalipse, estudando, se você permanecer aqui no Amanhecer da Consciência Hebraica, nós vamos chegar lá adiante, né? Onde todas essas distorções são reveladas no conjunto da sociedade humana. Caminhamos para lá, mas nós vamos estar sempre na nossa posição a cada geração. Yahvé Elohim Adonai, através de Yeshua HaMashiach, levantará homens e mulheres que se coloquem diante de todo este desequilíbrio como luz no mundo e como sal na terra, mas luzes que serão destruídas e sal que será pisado pelos homens. Esse é o nosso futuro, né? Mas nós não podemos ser diferente do que somos, né? Porque essa é uma escolha nossa. E muitos não serão diferentes do que são, porque escolheram isso. E há uma coisa que a divindade celebra a todo ser humano, seja para a vida ou para a morte, o seu poder de escolha, o seu poder de autodeterminação. Muito bem. Então esse é um texto aí maravilhoso do profeta Isaías. Aliás, leia o livro do profeta Isaías, você vai ficar impressionado. Nosso próximo texto, Messias em graça e amor, é a nossa luz de transformação. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Olha, ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Isaías 21, de 4 a 9. Lindo texto, né? Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ora, que angústia é essa? Ele revela aqui em seguida, olha, ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Envilecer é tornar vil. Quem foi que tornou vil? Em última instância, se você buscar os nossos estudos anteriores, você vai entender que é o Criador.
Mas ele é a origem das trevas, de todo mal? Sim. Mas ele também propõe a luz. Ele coloca diante de nós a vida e a morte, ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, ele coloca diante de nós as trevas e a luz. E humildemente o Criador se dobra até a criatura e delicadamente diz: meu filho, minha filha, escolha a vida, escolha a luz, escolha a bênção. Não escolha as trevas, não escolha a morte, não escolha a maldição. Mas você é livre. Eu te faço livre, eu não posso impor a você o meu amor, mas eu posso oferecer o meu amor a você. E foi o que ele fez quando ele oferece esse amor. Dessa maneira linda e maravilhosa. A terra de Zebulon e a terra de Naftali estavam envelhecidas, mas nos últimos tempos, quais são os últimos tempos? Do Messias para cá. A enobreceu, tornou nobre, sim. Junto a que caminho? Ao caminho do mar. Além do Jordão, sim, na Galileia das Nações, é um lugar que ninguém dava valor, um lugar que era desprezado, o povo que andava em trevas. Olha, quando Jesus dizia que era de Nazaré, né, quando falavam o homem de Nazaré, o profeta de Nazaré, muitos diziam: é impossível que de Nazaré se produza alguma coisa, porque essa região toda era muito atrasada. Era a religião mais periférica, mais pobre, mais inculta, mais atrasada, dali não vinha nada. E é justamente deste lodo que Yahvé Elohim Adonai faz nascer a sua flor mais branca, a sua flor de lótus, na lama desta humanidade nasce essa flor branquíssima, limpa, transparente, cheia de graça, verdade e amor. A maior revelação que a humanidade já teve, né? A maior revelação. Então ali, foi justamente ali. O povo andava em trevas. Olha lá. Por quê? Porque nasce nas trevas, porque surge das trevas. Mas ele viu uma grande luz. Quem era esta luz? E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, porque não tinham vida espiritual. O que acontece no coração deles? Resplandece-lhes a luz. Tu, Senhor, multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Que nação? A nação dos homens que receberam o amor e aceitaram a paz, e que a verdade foi permitida às suas mentes, porque eles a receberam. Todos eles se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa. Olha, Deus tem uma ceifa? Tem. Como se exultam quando se repartem os despojos. Vai ter um repartimento de despojo? Um dia nós vamos falar disso aqui no Consciência Hebraica, não perca. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Estão falando de uma liberdade imensa trazida pelo Messias, que resplandeceu daquela região de mais lodo, de mais lama, mais pobre, mais difícil, mais inculta. Dali a flor de lótus nasce branca, branca, transparente, límpida, e espalhando a sua luz, o seu amor, a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua verdade, de maneira amorosa, afetiva, carinhosa, brilhante, lúcida. Este foi o mestre da Galileia, o profeta de Nazaré. E aqui nós temos também em Isaías, outra passagem: guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Por quê? Porque nós nascemos na natureza anticrística, não sabíamos nada. Lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Que caminho é este? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tornarei as trevas em luz perante eles. Olha, agora sim, o Criador pode transformar trevas em luz. Lá em Isaías, ali em cima, não. O ser humano não tem essa condição. Mas o Criador tem. Tornarei as trevas deles em luz perante eles. E as coisas farei direitas. Estas coisas lhes farei. E nunca os desampararei. Você tem aflição? Você tem angústia? Você se embate com perdas, derrotas e fracassos?
a morte assenhoreia a tua mente, você se sente desanimado, fracassado, perdido, abandonado, desolado, não amado, perdido. Não? Então, a palavra já foi dita: vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se você vier ao Cristo, se você vier ao homem de Nazaré, ao profeta hebreu, ao profeta de Nazaré, ao Messias, a Yeshua HaMashiach, ao Cristo, ao meigo e doce Nazareno, você vai encontrar alívio, esse buraco que está dentro de você, existencial, que nada vai preencher. Marido, filhos, ocupação, dívidas, problemas, trabalhos, sucesso, vitória, beleza, estética, nada disso vai preencher. Só uma coisa vai preencher. E este algo que pode preencher é Yeshua HaMashiach, Messias hebreu. Nós somos um movimento Consciência Hebraica e desejamos a você um encontro com esta vida. Nós estamos nas redes sociais, no YouTube, no Consciência Hebraica, lá você tem várias playlists. Deixe o seu like, faça algum comentário, mande esse vídeo para algum amigo que você acha que pode ser tocado por isso. Nós estamos também no Telegram, lá tem toda a biblioteca que publicamos. Estamos melhorando o Instagram e o Facebook. Desejamos a você um encontro com a luz, com a vida, com a verdade, com o amor, com a graça, com a misericórdia, com a compaixão, com o sentido, com a missão, com o propósito, com a vida que há em Yahvé Elohim Adonai e Yeshua HaMashiach, o nosso amado e querido Pai, o nosso Papai Celestial, o nosso Pai Celestial e o seu Filho, nosso Mestre, Senhor Jesus. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a paz do Deus eterno esteja sobre ti. Até o nosso próximo encontro, onde veremos mais textos ligados a essa passagem do administrador infiel. Até lá.